galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha e hoje eu vou falar sobre uma das minhas metas literárias para o ano de 2021 e hoje é a vez de Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que foi um livro lançado lá em 1868, primeiramente em 2 volumes como Mulherzinhas e o segundo volume como Boas Esposas, que é igual a edição que eu tenho hoje, que é da editora Princípios. Normalmente você encontra as edições de Mulherzinhas como um volume único, mas essa aqui ainda foi dividida em 2. Mulherzinhas vai contar a história das 4 irmãs, que é a Jo, a Meg, a Beth e a Amy. E o que é que acontece, gente? O cenário histórico que tá acontecendo ali na época tá rolando a Guerra de Secessão. E o que acontece? O pai delas foi lutar nessa guerra, então elas estão passando por alguns problemas, por algumas questões financeiras ali no momento. Então cada uma se dedica a alguma função para poder dar renda ali para a família. E a gente vai ter as 2 fases dessas meninas, a gente vai ver elas como mulherzinhas, elas ainda como adolescentes, descobrindo ali o mundo, quais são as suas aptidões, o que elas gostam de fazer, os relacionamentos e as questões ali da época. Então as mulheres ali na situação, muitas delas, a maioria delas na verdade, elas eram criadas a ter a concepção de que elas precisavam casar, ter um marido que pudessem a sustentar e dar um bom futuro para elas, porque naquela época a mulher não poderia estudar direito, ela não tinha direito à propriedade privada, então ia tudo para o homem da casa. E que na verdade não tinha um homem na casa porque eram 4 mulheres, né, as 4 filhas mais a mãe. A realidade era bem diferente do que a gente conhece hoje, e se já hoje tá difícil, imagina lá em 1868. Sendo que assim, a gente vai conhecer um pouco da característica básica de cada uma das meninas e a gente vai ver um amadurecimento delas, vai passar alguns anos e a gente vai para Boas Esposas, que é o volume 2, que é quando elas já estão mais maduras, algumas delas casadas, algumas a gente vai acompanhar qual foi o crescimento e o amadurecimento de cada uma delas. Então a gente vai ter a Jo, que ela é uma menina um pouco mais espevitada, ela sai um pouco ali da curva, ela gosta muito de escrever, de ler, ela tem essa paixão e ela gostaria de ter um futuro ali no meio da escrita, de ter um livro publicado de grande sucesso. A gente vai ter a Meg, que ela é a irmã mais velha, e assim, ela tem uma aptidão ali para ser atriz, sendo que ela não acredita que aquilo poderia dar algum fruto, ainda mais naquela época que as atrizes, elas eram bem desqualificadas socialmente, se é que vocês podem me entender. E assim, a grande meta de vida dela é casar com um cara rico, constituir uma família, ter uma casa grande, confortável. Ela é uma das que mais reclama da situação financeira que elas têm atualmente, que é passar por algumas necessidades, né, que o pai tá fora, ela tem que trabalhar, ela dá aula para algumas crianças ali de alfabetização, então ela tem que trabalhar, ela fica muito cansada, ela não gosta muito daquela realidade, então ela sempre tá ali um pouco reclamando em questão disso, então ela queria muito casar com um cara rico. Então a gente vai ter a Beth, que é uma menina super doce, super fofa, que todo mundo sempre que a conhece a Beth já gosta dela de cara. Ela é muito generosa, ela tem um grande talento para tocar piano. E pra finalizar, a gente tem a Amy. A Amy, ela é a irmã mais nova, ela tem 12 anos, se eu não me engano, ali na época, da primeira fase do livro. E ela é bem, assim, boca aberta. Ela é uma criança, né? Ela é arteira, ela comete alguns equívocos ali na situação, só pra chamar a atenção mesmo ali das outras irmãs. E como ela é a mais nova, ela sempre, em alguns momentos, ela admira bastante as irmãs mais velhas, que são a Meg e a Jo. Ela quer sempre estar participando, estar no meio delas, sendo que não necessariamente ela consegue por ela ser mais nova e ela quer chamar a atenção dessas irmãs. Ela é uma das personagens que tem o maior amadurecimento, porque ela é uma criança na primeira fase que a gente a conhece, e no segundo volume, na segunda fase, ela muda muito por causa das novas experiências que ela vai ter ao decorrer da história. E ela é muito talentosa para arte, pintura, e ela tem um grande sonho de ser uma artista famosa e reconhecida. Outra personagem que a gente vai ter é a mãe das meninas, né, a senhora Marsh. E ela também é uma mulher super generosa, ela é uma mulher super acolhedora, humilde. Ela trabalha ali, ela é voluntária, né, na questão da Guerra de Secessão, disponibilizar alimentos para as famílias que estão, assim, sem eira nem beira. Tem uma família que mora ali super perto delas,
que é só uma mulher junto com vários filhos, uma casa super humilde, lá tem um frio muito pesado, então ela sempre tá ali tentando acolher, dando comida para aquelas crianças, ela sempre tá ali super generosa, ela sempre tá em volta ali as situações para ela dar a sua palavra de consolo, a sua ajuda. Ela é uma personagem assim muito querida no decorrer da história. O pai das meninas, ele aparece muito pouco, ele é super caladão, não tem muitos comentários para fazer sobre o pai. E outro personagem que ali que é tão protagonista quanto as 4 meninas é o Lawrence. O Lawrence, ele é um rapaz que mora numa casa bem próxima da casa das meninas, das nossas protagonistas, e ele é o neto de um grande senhor ali de terras e de negócios que moram ali perto. Então, numa situação X, ele vai acabar fazendo amizade com as meninas, ele vai ter uma grande amizade com as 4, mas ele tem uma afeição maior pela Jo e a Jo por ele também. Então a gente tem essa primeira fase de conhecer a ambientação deles, de se aproximar junto deles, que é super gostosinha, e a gente vai avançar alguns anos pra gente conseguir a segunda parte. Onde que aconteceu, gente? Cada uma das meninas acabou levando um rumo na vida. A Jo, ela continua na perspectiva dela de conseguir ser uma atriz, ela já lançou algumas histórias ali no jornal do local onde elas moram e que fez algum certo sucesso, então ela vai tentar a vida dela em Nova York para publicar mais histórias, quem sabe escrever um livro. Então ela acaba recebendo algumas críticas, ela fica bastante assim, decepcionada um pouco com a possível carreira dela, mas ela não desiste desse foco. A gente vai conhecer também o que aconteceu com a Beth. A Beth, infelizmente, ela ficou doente ali no meio da história. Ela tem alguns momentos que ela volta, mas ela acaba sempre adoecendo. Ela é uma personagem super fofa, como eu falei, uma personagem super boazinha, mas infelizmente ela passa boa parte da história doente. Já a Meg ela conseguiu realizar parte do sonho dela, que era de se casar, mas não foi necessariamente do jeito que ela pensou quando ela era um pouco mais nova. Ela acabou se casando por amor com um professor e que, assim, o cara era pobre. Então ela vai passar por várias dificuldades, ela vai, tipo assim, ela quer comprar um vestido novo para poder sair, infelizmente ela não tem dinheiro, porque as condições são um pouco mais enxutas da realidade que ela tem, mas assim, a gente vê principalmente a comparação de como ela era, uma menina em muitos momentos, assim, tem um momento específico ali na história, que ela vai para um baile, e que ela acaba sendo bastante fútil e bastante levada com o que a maioria tá falando, sabe? E depois a gente vê a evolução dela, o amadurecimento dela, como é que foi a realidade. E apesar de todas as dificuldades, ela ama o marido dela. E é uma história muito bonita também, que a gente não consegue não se apaixonar. E a Amy, como eu falei, ela era uma criança ali na primeira fase. E a gente vai ver alguns anos depois, a Amy, ela conseguiu ir de acordo com a tia Marsh, que é a tia ali da família, que é uma senhora bastante ríspida e que ninguém gosta muito dela direito, mas ela conseguiu uma vaga, ela disponibilizou uma vaga de acompanhante para uma das meninas e ela acaba escolhendo a Amy. Se eu não me engano é ela, é a Carrie, né? Que é a mulher que vai pagar por todos os custos. É uma outra senhora que vai pagar por todos os custos e acaba escolhendo a Amy, porque a Amy, ela quer essa viagem, ela quer tentar a vida lá fora, dela conseguir, sei lá, um grande destaque e conseguir a sua carreira como artista. Então a gente vê o super amadurecimento dela, ela encarando um pouco da realidade que não é tão bonita quando ela achava que era quando ela ainda era criança. Ela acaba entrando naquela coisa de tem que casar com um cara rico porque eu tenho que senso aqui dessa família, porque uma casou com um pobre, a outra só vive doente e a outra não quer saber de casamento, então eu meio que peguei responsabilidade pra mim, pra dar uma assistência pras minhas irmãs. Então ela começa a ter esse pensamento, porque a tia Marcia tá ali metralhando a cabeça dela. A gente também vai ver a mudança do Lawrence. O Lawrence, que ele era um garoto bastante assim, não queria saber muito dos negócios da família, não queria saber de muita coisa. No meio da história ele começa a tomar jeito, ele começa a estudar, vai fazer faculdade. Mas no meio da história também, depois ele já desanda um pouco, depois ele volta ao seu prumo. Então, gente, basicamente é essa a história do livro.
É um livro que eu tenho que ressaltar que eu gostei bastante. Eu li super rápido essas histórias, foi uma história que valeu muito, mas eu tenho que falar que ele é um livro, como eu falei, de 1868. Então tem muitas coisas do mulher recatada do lar, que era a realidade ali da época. E eu tenho que falar que também esse livro ele é bastante assim direcionado a você, como eu falei, ter bons costumes. Então ele é um livro cheio de lições. Então ele sempre fala pra você de respeitar os pais, pra você ser uma pessoa verdadeira. Ele sempre tá ali pra dar aquela lição, pra deixar um aprendizado. É um livro repleto disso. Acontece uma situação X na história e ela se resolve muito rápido. Isso eu tenho que falar. Por exemplo, aconteceu uma situação X de você se vingar da sua irmã porque você quer atenção. A Amy, em um momento, ela vai se vingar da Jo porque ela queria atenção, basicamente. Na página seguinte, a história já foi resolvida. Então, essa história ela é resolvida de uma forma deixando uma lição, deixando um aprendizado. Isso vai acontecer no decorrer de todo o livro. Então, você pesquisar um pouco da história da autora, esse foi um livro encomendado, né, gente? Então ele era um livro direcionado para crianças, era um livro direcionado para meninas e que era para cumprir exatamente esse papel. E é isso que acontece. Então, assim, eu gostei demais da história. Para mim não foi uma história lenta, é uma história que funcionou para mim, mas eu tenho que deixar esse parêntese para alertar quem vai ler, que também não é uma história super dinâmica e com várias aventuras, porque é uma história um pouco pacata, é uma história de um romance de época, com os amores, com algumas questões por trás, que a gente gosta e adora, mas tem essas lições que vão ocorrer durante todo o livro. Então já fica esse alerta pra você. Eu vou falar um pouco sobre a adaptação. Gente, eu vou falar especificamente sobre o filme de 2019, que foi aí pro cinema, foi até indicado pro Oscar, que eu assisti no começo de 2021, antes dessa pandemia aí, e eu amei demais. O filme tem uma pegada muito mais dinâmica e tem uma pegada muito mais moderna. Eu gostei tanto do filme que eu decidi ler os livros, mas existe também uma série, uma minissérie que está disponível na Amazon Prime, que também foi inspirada nesses livros. Mas no filme, as irmãs são interpretadas por Saoirse Ronan, que ela é a menina que fez aquele filme Um Olhar do Paraíso e Lady Bird, e que eu gosto bastante dessas adaptações, gostei bastante da atuação dela, é uma das minhas personagens favoritas, apesar dela ser uma menina que vai pra frente e vai pra trás, ela muda de ideia muito rápido. Mais uma que temos é a Amy, que ela foi interpretada pela Florence Pugh, que é a menina que é a protagonista também de Midsommar. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo também de Midsommar, que é um filme de terror, assim, bastante diferentão, que eu gostei, mas eu tenho muitas problemáticas e muitas ressalvas sobre esse filme. A Meg, que dispensa apresentações, né, que foi interpretada pela Emma Watson, nossa eterna Hermione de Harry Potter. E a Betty, que ela é interpretada pela Elisa Scarlett, que é uma das irmãs da série da HBO Objetos Cortantes, que também fez muito aí sucesso. A mãe, ela é interpretada pela Laura Dern, que ela fez ali um monte de filme, ela é super conhecida, já foi indicada por Oscar, já ganhou um monte de coisa. E ela já fez aquela minissérie Big Little Lies, que eu amo, tem um vídeo aqui falando também sobre o livro. Ela fez também Histórias de um Casamento, ela é advogada, maravilhosa. E ela tá incrível, gente. Eu adoro essa atriz. E o Lawrence, um dos nossos protagonistas, ele é interpretado pelo Timothy, que ele fez aquele filme Me Chame Pelo Seu Nome, ele fez um monte de coisa aí, ele é um dos queridinhos aí de Hollywood, super famosos e super na moda atualmente. E a tia Marsh, que ela ganha bastante destaque no filme em comparação ao livro, no livro ela aparece em alguns momentos específicos como a tia chata. E aqui no filme ela tem um papel muito mais acentuado, que obviamente porque ela foi interpretada pela Meryl Streep, que tipo assim, não iam contratar a mulher se ela não fosse fazer nada, né, gente? Então, para vocês entenderem, o filme ele é em formato como se fosse de flashbacks. E como eu falei, os livros têm duas fases. Elas ainda adolescentes e depois delas mais maduras. E o que eles fazem no filme? Eles mesclam os dois acontecimentos ao mesmo tempo.
Então, quando elas estão adolescentes, tem uma cor um pouco mais viva. E quando elas estão mais velhas, tem uma cor um pouco mais acinzentada, um azul marinho, só pra vocês entenderem. Então, elas são as mesmas atrizes quando elas são mais novas e quando elas são mais velhas. Mas, tipo assim, a gente consegue ver a mudança de cada uma delas. Até, principalmente, eu acho que a que tem maior destaque é a Amy. Na primeira fase ela é uma criança e depois ela vira uma moça super recatada, super do lar. Ela tá bastante séria, ela tá bastante madura. Eu acho que ela é o grande destaque ali do filme. Como eu falei, é um filme muito mais jovial, ele tem umas pitadas de modernidade. Por exemplo, a Jo no filme, ela é muito mais moderna, ela tem muito aquela questão de não quero casar, eu quero minha carreira. Eu sinto muito mais isso nos filmes do que no livro. Adorei. Gente, eu amo essa adaptação. É uma adaptação, fazendo a comparação direta com o filme e o livro. Ela é muito bem feita, você acredita nas atrizes, você acredita nas interpretações, você acredita ali na história. E assim, sendo mais assim, específica, o primeiro livro, principalmente o primeiro livro, ele tem histórias completas, inteiras na adaptação. A gente tem momentos todinhos, sabe? Por exemplo, elas indo visitar a família que tá passando por necessidade. A gente tem o baile, tem várias questões, gente, que são muito bem feitas. A vingança da Amy. Vários momentos que são muito bem adaptados, principalmente da primeira parte. Na segunda parte, a gente vê alguns momentos ali, mas eles que dão uma adaptada, dão uma melhorada, dão uma juntada em momentos diferentes. Mas assim, nada que estrague a essência da história, é super bem feito, sabe? Por exemplo, a Jo em Nova York. A gente fica sabendo da história da Jo em Nova York porque ela manda cartas pros pais, pras irmãs, contando como tá sendo a realidade dela lá em Nova York. Sendo que ela vai pra Nova York depois do casamento da irmã, depois que a Amy vai embora, depois de algumas coisas, depois de ela ter lançado algumas das suas histórias no jornal ali de perto da região onde elas moram, sendo que no filme ela já vai direto pra Nova York, ela já tá lá há algum tempo e já começa desse jeito a história. Outra coisa que muda, gente, é que o Lawrence, nos livros, ele tem meio que um flerte com as 4 irmãs. Tem alguma historinha ali por trás. Por exemplo, a Beth ela era apaixonada pelo Lawrence. Inclusive é um dos segredos. Tem um capítulo inteiro que fala sobre isso. A gente vai ter a Meg, que sempre acharam que a Meg ia se casar com o Lawrence. A Amy também era apaixonadinha. E na verdade o Lawrence ele sempre foi apaixonado pela Jo, sendo que não dá muito certo ali o enredo deles. Outra coisa que muda, a Beth no filme, praticamente, ela parece doente do começo ao fim. A partir do momento que ela ficou doente, ela não tem uma melhora. Sendo que no livro, ela tem uma melhora, ela fica doente, depois ela dá uma melhorada, ela fica bem, e depois ela acaba tendo uma recaída de novo. São acontecimentos que acabam sendo gerados e que no filme eles juntaram de uma vez só. Outra coisa que muda, na verdade, é a questão da viagem da Amy. O que acontece, gente? A moça que vai escolher quem ela vai levar para acompanhá-la lá em Roma, na viagem que ela vai fazer, que vai deixar tudo pago. Essa moça, ela quer conhecer as irmãs e para escolher qual que ela quer. E no primeiro momento, ela pensou que fosse a Jo, mas a Jo, ela é uma pessoa um pouco mal educada em alguns momentos, sabe? Ela tem algumas tiradas ali que a moça não gosta. Já a Amy, ela é extremamente ali dócil e amigável, a moça gosta dela e a leva. Sendo que nos filmes é um pouco diferente, a tia Marcia, ela acaba escolhendo a Amy porque ela só enxerga a Amy como a única esperança da família. Como eu falei, a Meg já casou com um cara pobre. A Jo não quer saber de casamento. A Beth fica doente o tempo todo. Então sobra a Amy como mais nova pra levar e pra ter essa oportunidade de vida de conhecer a Europa. Outra coisa que também acontece é que a Meg, ela tem os filhos dela, são gêmeos. E assim, nos livros eles acabaram de nascer, a gente acompanha tudo isso. Sendo que nos filmes eles já são bem grandinhos quando eles começam a aparecer. Uma coisa que muda é que a Jo, ela se casa nos livros,
Sendo que nos filmes ela não se casa, a gente tem a história lá de um professor que é mais velho, que tem 40 anos, e que ele é o flertezinho que a Jo tem, sendo que nos filmes dão uma homenagem pra autora, que a autora ela decidiu não se casar, então nos filmes ela não se casa, mas na história original ela se casa com um professor que é pobre e tudo mais. Outra coisa que é diferente, que pelo menos foi a minha percepção, eu acredito que tenha sido isso mesmo, nos filmes. O que acontece, gente? O Lawrence, ele pede a Jo em casamento. E a Jo não aceita porque ela considera o Lawrence como um amigo. E a Jo não tinha muito interesse em casar, ela queria se dedicar um pouco à sua carreira. E nos filmes, ela meio que volta atrás ali no meio da história. E no meio da história ela quer se casar, ela quer aceitar o casamento dela com o Lawrence, mas é um pouco tarde demais. Sendo que na história original eu não vi isso. Ela não muda em relação ao Lawrence, ela continua não tendo muito interesse, então ela fica muito feliz quando ela descobre que a Amy e o Lawrence, eles se casaram. No filme também ela fica muito feliz, sendo que não teve, pelo menos não sei se eu babei em algum momento, mas não teve essa recaída da Jo em relação ao Lawrence de querer voltar atrás e casar com ele. Então, gente, eu acho que foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram um pouco das minhas percepções sobre a história do livro. De eu ter gostado muito do filme. Em relação ao filme e o livro, eu gosto muito mais do filme, mas assim, eu adoro os dois, eles são muito bons. Tenho as minhas ressalvas, mas fica aí essa recomendação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @meajudalinho, gente. Beijo e até o próximo vídeo.